vejo a hora. Gravando. Como é que tá o som, Mônica? Mais uma aula, o som está ótimo, Cíntia. Graças a Deus. Mais um dia que o Senhor concedeu a você força, minha irmã, para você estar aqui fazendo essa viagem. Hoje eu falei para minha irmã, aí, mais um caderno que eu tenho que comprar, meu caderno, ó. Já foi, são muitas anotações. Estou mandando o link aqui, mas como o nosso tempo é muito curto, vou deixar já você aqui, já vou fechar meu microfone. Seja de novo muito bem-vindo. Eu não canso de falar que você é um grande presente de Deus para a minha vida. Eu amo a sua vida. Vem para cá, Cíntia Tanuri! Amém! Amo vocês, alegria minha. É muita gratidão mesmo, porque é um presente de Deus eu estar aqui, entre pessoas tão amáveis, que me acolhem com tanto carinho, que me fazem me sentir tão abraçada, tão acolhida pelo próprio Deus. Não vou já começar chorando aqui, né, gente? Isso é a Mônica. Mas é uma alegria muito grande cada vez que eu me encontro com vocês aqui na palavra para essa viagem eletrizante. É realmente motivo de muita gratidão no meu coração. Então, vamos começar dessa forma, agradecendo a quem é devido. Vamos lá? Pai querido, nós te adoramos por mais essa noite que o Senhor preparou para nós, para estarmos juntos nesta palavra viva, poderosa, que nos revela a ti mesmo, que nos conta sobre o Senhor, sobre os teus feitos maravilhosos e sobre esta história que nos pertence como teu povo, Pai. Nós te adoramos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas individualmente, na vida do teu povo, por toda a história de geração em geração até os dias de hoje, e por tudo que o Senhor fará, conforme a tua palavra, que é verdade, e que aquilo que o Senhor diz não volta atrás e se cumprirá. Nós te adoramos por tudo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém! E amém! E vamos seguir viagem. Estamos aí em Gênesis 17. Aperta os cintos, fica aí, ó, tranquilo, confortável nesse capítulo. Vamos viajar com calma, tem muita coisa aqui nesse capítulo para a gente ver. Então, aprecie a paisagem, tá bom? Nessa viagem em Gênesis 17, tem perguntas que eu quero responder aqui nesse capítulo, que são importantes para a gente entender, porque lá na frente, lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, isso vai ter uma junção e a gente precisa compreender bem aqui. Então, vamos lá. Recapitulando, né? Capítulo 16 de Gênesis, a gente sai daquela situação embaraçosa do pai da fé, Abraão, né? Quando ele ali, junto com a sua esposa, decidem ter um filho de uma forma diferente à que Deus tinha prometido, agindo naturalmente, eles tomam uma decisão e a gente vê entrando aí na história H, e o filho que nasce de Abraão, que é Ismael. Agora chegamos aqui no capítulo 17 e a gente já começa o primeiro versículo assim. Vamos ler lá. Capítulo 17, verso 1 diz: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu dizendo. Então a gente vê novamente uma teofania, né? Um momento de manifestação de Deus de forma visível a Abrão. Aqui não conta, Moisés não conta os detalhes que a gente queria saber, como foi, onde que Abrão estava, como é que foi, era de dia, era de noite. Não, só diz que Deus apareceu a ele, falou com ele. E preste atenção aqui nesse ponto que Moisés destaca. Ele diz, Abrão estava com 99 anos. Então ele já diz, olha, já tinha se passado 13 anos desde do último acontecimento ali que nós lemos lá em Gênesis 16. 13 anos, gente. É pouco tempo não, hein? 13 anos. E nesse tempo, alguém me perguntou, mas Deus ficou em silêncio, não falou nada com Abraão, como é que fica isso? Deus, ele se comunica de várias maneiras. A gente já sabe disso, não é? No livro de Romanos diz que até pela natureza o Senhor manifesta, fala conosco através da palavra. Mas existem formas específicas da manifestação de Deus aqui.
E Deus não aparecia toda hora. Aqui a gente vê que eram eventos muito importantes, destacados, e em situações em que Deus queria mesmo trazer um novo rumo, uma nova trajetória para o povo, algo que definia um ciclo, iniciava outro. Então, eram eventos, né, esporádicos e muito importantes. Então, quando aparece na Bíblia esses eventos, a gente tem que prestar atenção, porque algo aqui muito importante está acontecendo. Já percebeu na minha vida e na sua vida? Isso acontece? Às vezes a gente está lendo ali a palavra, você já leu um versículo não sei quantas vezes, como diz meus meninos aqui, trocentas vezes. Você leu aquele versículo, você leu aquele texto e nada aconteceu, né? Você entendeu ali, mas de repente, em algum momento, você está lendo aquele versículo e parece que ele salta aos seus olhos. E uma revelação, uma palavra rema vem sobre o seu coração. E Deus te dá um discernimento, um entendimento que ele amplia de tal forma e de maneira tão específica a sua vida. E você diz: uau, Deus falou comigo aqui. Já percebeu esses momentos? E é assim. Às vezes, numa canção, através de uma pessoa que você está ouvindo. Quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas eu creio que sim. Às vezes, através de pessoas que nem compactuam da mesma fé que a gente. Deus usa alguém para, de repente, trazer aquele clique e falar de maneira personalizada, pessoal ao nosso coração. Deus, ele é soberano e é criativo por excelência, e ele tem N formas de nos falar, e cada vez que o Senhor se aproxima de nós, né, nos surpreendendo dessas formas, ele quer de maneira pontual marcar a minha e a sua vida, marcar a nossa trajetória, dar novo rumo, nova direção, porque quando vem essa palavra e você compreende, você fala, uau, agora eu entendi, Senhor. E você começa, então, a caminhar diferente, de acordo com aquele entendimento. E é dessa forma, agora, depois de 13 anos, que a palavra já começa aí no capítulo 17, dizendo, Deus apareceu a Abrão e falou com ele. E note aqui a primeira coisa que Deus diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Uau! É a primeira vez que aparece em Gênesis esse termo no hebraico El Shaddai. El Shaddai. Nós vamos ver agora a partir deste evento. Várias vezes vai aparecer o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, se manifestando aos patriarcas, Isaac, Isaac, Jacó, e depois ao povo de Israel. Mas é que ele se apresenta. Vocês notaram que das outras vezes, os homens nomeiam Deus de acordo com o entendimento, como a gente viu no capítulo 16, que Agar, quando se encontra com o anjo do Senhor, né? Ela olha para ele e ela diz, o Deus que me vê. Eu me encontrei com o Deus que me vê. A percepção dela faz com que ela nomeie Deus daquela forma. Como também em outros textos a gente viu, né, o próprio Abraão nomeando Deus como Adonai, o Senhor. Mas agora é Deus que diz de si mesmo. É Deus que chega e se apresenta e diz, eu sou o El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, Abraão, vamos começar a nossa conversa, você precisa entender aqui o primeiro ponto. Eu não tenho algum poder. Eu não tenho poder para fazer isso ou aquilo, eu tenho todo o poder. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Deus está dizendo, não há para mim impossível. Eu sou o Deus que posso tudo. Tudo o que eu quiser, eu posso. Por que que Deus já chega se apresentando assim a Abraão? Porque aqui, depois de 13 anos, Deus vai falar novamente tudo que ele já tinha falado com Abraão na promessa, agora com alguma extensão dessa promessa. Deus vai ampliar, vai colocar elementos novos. Nota que a cada encontro de Deus, ele vai descortinando uma parte dessa promessa. É tão interessante como Deus é longânimo e paciente conosco. Ele vai falando conosco
conosco à medida que nós estamos preparados para ouvir. Ele vai nos conduzindo em maturidade de fé, em crescimento para entender quem Ele é. Porque esse Deus imensurável, esse Deus alto demais para que eu e você possamos alcançar, se Ele se revelasse para nós de uma vez, tal qual Ele é, nós não suportaríamos. E Deus, então, em seu amor, em sua graça, em sua generosidade, em seu favor, Ele vai nos atraindo a Ele, conforme a minha e a sua capacidade de discernir, de entender. Eu sou diferente da Silvana, que é diferente da Mônica, que é diferente do Vandão, que é diferente da Erlane. Cada um de nós, na nossa essência, assim como Deus nos chamou na nossa caminhada, nas nossas experiências, o que me marcou é diferente do que te marcou nessa construção de fé. Ele sabe como falar com você, Silvana, especificamente da forma que você vai ouvi-lo, discerni-lo e compreender, como ele fala comigo e com a Mônica, e ao mesmo tempo na sua palavra, simultaneamente a todos nós. Como discernir isso, gente? É grande demais. Ele está falando da mesma palavra, cada um de nós, de uma forma coletiva e, ao mesmo tempo, individual. Talvez apenas uma palavrinha aqui vai ser um boom na vida da Mônica. Vai abrir a mente dela para a compreensão maior deste Deus, a quem ela é filha, a quem ela pertence. E comigo será de outra forma, e com você de outra. O Senhor é assim. E aqui ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. E ele vai continuar falando daquela aliança desde Gênesis 11, quando ele chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Ele está falando. Em momentos específicos, ele volta a reafirmar tudo de novo. E aqui ele vai continuar dizendo, anda comigo, anda na minha presença, e ser perfeito, ou na tradução que eu estou lendo aqui, íntegro. Esse perfeito, claro, Deus não está exigindo de Abraão, sendo homem, carne como eu e você, uma perfeição que nós não podemos oferecer. O Senhor sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, como nós já falamos aqui. Mas essa perfeição, essa palavra tradução quer dizer um andar reto, íntegro. Ele está dizendo, anda na minha presença, olhando para mim. Andar na presença do Senhor é assim, nem à frente nem atrás, nesse sentido aqui, né? Do que o texto está dizendo, mas olhando para Ele, andando e olhando para Ele. Eu vou, como eu estou aqui de frente para vocês, eu estou vendo, estou na tela do celular, eu não vejo todos, mas eu estou vendo a Mônica aqui, a Silvânia está aparecendo aqui para mim. Então, eu estou vendo vocês, é como eu andar olhando para você. E quando eu ando olhando para Deus, mirando nele, não tem como eu andar de qualquer forma. Uau! É isso que ele está dizendo. Seja íntegro, olhando para mim, andando comigo, andando na minha presença, olhando para mim, para a minha santidade, para a minha pureza, para a minha verdade. Você vai, então, se tornando, o seu caráter vai sendo moldado, e você, então, vai ter um andar reto, íntegro, um andar de obediência. E é este andar que o Senhor nos convida. Convidou Abraão e convida a mim e a você. A cada dia que a gente anda olhando para esse Deus, não tem como vivermos uma vida de qualquer forma. Já não posso ser mais aquela Cíntia, com aquela natureza caída, pecaminosa, com os mesmos desejos, inclinada ao pecado. Ainda que eu esteja nesse corpo de pecado, e você também, e essa seja a minha inclinação natural e a sua também, andando com Ele, eu vou ter o anseio, o desejo de ser parecida com Ele, de agradá-lo, de honrá-lo, de adorá-lo, de negar a mim mesma, de ser uma nova criatura a cada dia, a cada passo. É isso que Ele provoca em nós quando estamos com os olhos fixos no Senhor. E aqui, então, ele fala com Abraão, é dessa forma que eu te chamo a andar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você vai ver isso mais uma vez, Abraão. E ele diz, anda comigo e anda dessa forma. E no versículo 2 ele diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus já tinha dito isso várias vezes. Agora ele diz estabelecer o pacto, a parte do concreto, aquilo que agora
vem a realidade, vem a ação prática. É um pacto, né? E agora, naquilo que ele havia já feito um acordo, lembra lá de Gênesis 15, quando o Senhor fez aquele acordo com Abraão de forma tão generosa, segundo o que ele entendia nos costumes humanos até da época, né? Como dois homens selavam um acordo, Deus fez, e Deus passa como uma tocha de fogo entre aquelas duas partes de animal. Agora o Senhor está falando assim, agora eu vou fazer do meu jeito, e você vai vir fazer esse pacto comigo, e agora o acordo é diferente. Agora eu vou exigir de você algo que você não sabe ainda. E nós vamos ver aqui o que Deus vai falar com esse homem. E aqui ele vai dizendo, né? Da minha parte, Deus está dizendo, a minha parte dessa aliança, né? Quando ele fala aqui, não, verso 3, vamos voltar aqui no verso 3. Abraão prostrou-se rosto em terra. Abraão se rende ali, ele cai com o rosto em terra, né? É quando ele se curva totalmente ao chão, reconhece. Eu imagino o impacto dele ver Deus depois de 13 anos. Pensa aí, meu povo. Depois de 13 anos, ele tem de novo um encontro visual e ele escuta Deus falando e ele diz: Eu sou El Shaddai. Você não está entendendo, você vai entender agora, eu sou todo-poderoso. E Abraão, então, no impacto daquele encontro glorioso, sobrenatural, e ouvindo aquilo, ele cai com o rosto em terra. E aqui ele vai dizer, da minha parte, esta é a minha aliança que eu faço com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O Senhor está dizendo, a minha parte é essa. E ele diz, presta atenção nessa palavrinha, eu te constituí. Essa palavra está no passado. Sara ainda não tinha gerado, o ventre dela, a madre não tinha sido aberta ainda, no tempo presente em que Deus falava isso aqui com Abraão novamente. A barriga daquela mulher não tinha crescido, aquela criança não se mexia ainda, o Senhor disse, eu já fiz, eu já te constituí pai de muitas nações. Porque o nosso Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não está limitado a tempo, nem presente, nem passado, nem futuro. Ele é. E eu já te constituí, Abraão. E nós estamos aqui lendo tudo que ele já fez e toda essa história. E naquele dia ele diz para Abraão, já foi. E agora eu mudo o seu nome, Abrão, que significava pai elevado, né? Alguns estudiosos dizem que por causa da cultura de onde ele vinha, de Ur dos Caldeus, onde eles adoravam os astros, poderia ser o nome dele vindo disso, pai elevado, que seu olhar estava para cima, para os astros. Outros dizem que pode ser em relação a Tera, seu pai, que era um homem de autoestima, então ele recebeu esse nome por isso. Nós não sabemos dizer ao certo, o que sabemos é que Deus escolhe para ele o nome segundo aquilo para o qual ele nasceu. Como Deus disse para ele lá no início, sai. Lembra que eu falei com vocês que na origem ali da palavra no hebraico, esse sai para a terra que eu vou te mostrar, sai para ti mesmo, sai para o seu destino, sai para o seu propósito profético que eu te dei, desde antes de você vir à existência, Abraão. E aqui o Senhor dizendo agora de Abraão, porque mais agora e para todo sempre, Abraão, pai de muitas nações. O som tá bom aí, Mônica? Me dá um sinal aqui. Eu pensei, tá bom o som? Cíntia, eu pensei que fosse a minha que tivesse dado uma congelada. Fiquei em dúvida aqui. Não sei se foi a minha ou se foi você que deu uma... Mas deu para entender. É? Então tá, vocês vão me dizendo aqui, tá bom? Show. Ultimamente minha internet anda assim. Mas aqui, como eu estava dizendo, né? Então, esse nome que Deus dá para Abraão, tem a ver com o destino profético dele. Por isso, o Senhor marca esse encontro. E pensa na transformação. Deus se encontra novamente, Deus fala tudo isso, e ele volta agora para a casa dele, não sei onde ele estava ali, né? Mas ele volta lá para o meio do céu, eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão.
Imagina ele dizendo para todo mundo isso, gente. Olha, vocês não me chamem mais de Abrão. Eu não sou mais um pai, eu sou pai de multidões. Eu sou pai de muitas nações. Ele já volta dizendo assim, congelou, hein? Congelou? Estamos te Congelou ouvindo, aí? só congela. Só congelou tua imagem, mas estamos te ouvindo. Peraí, deixa eu tentar, vou fazer mais uma coisa aqui, peraí. Tá. Deixa eu ver, vamos ver se vai melhorar aqui agora, hein? Mas então, ele volta, imagina esse homem voltando e dizendo, não me chame mais de Abrão, hein, gente? Eu agora sou Abraão, este é o meu nome por causa do meu destino profético, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, assim me falou. Ele muda o meu nome, determinando a história que ele já me constituiu como pai de multidões. E aí Deus vai dizendo mais a ele, né? Estabelecerei minha aliança, ele repete tudo de novo, com você, seus descendentes, darei essa terra, tudo o Senhor fala de novo para ele. No verso 9, agora Deus acrescenta algo, hein? Peraí, Abrão, agora você vai entrar com algo aqui, nesse pacto, nessa aliança selada com você. E ele diz aí no 9, da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Aqui começa algo diferente e muito forte, um símbolo muito forte. Deus diz, a partir de agora, selando essa aliança, a minha parte eu vou fazer. É tudo isso que eu já te falei. Agora eu quero de você uma entrega, de você e de todos os seus descendentes. Eu quero uma marca deste selo, desse pacto, desta aliança na sua própria carne e de todos do sexo masculino da sua casa. Deus vai dizer mais, não só dos que vierem das suas entranhas, do sangue do seu sangue, mas qualquer um que for comprado. Qualquer escravo comprado na sua casa também terá essa marca, será circuncidado. E aqui eu tive algumas perguntas, por isso eu vou explicar com mais detalhadamente essa parte da aliança, a circuncisão, porque esse assunto também vai ser muito falado, vai bombar lá no Novo Testamento. Esse assunto vai dar pano para manga. Vão ser vários livros do Novo Testamento onde esse assunto é abordado entre os judeus e os gentios. Então aqui o Senhor diz para eles, vai ser feita essa circuncisão, onde? Na sua carne. Eu quero uma marca, um selo, aí na carne sua e de todos os homens nascidos da sua casa, até aqueles que forem comprados, os estrangeiros que vierem a estar com você. E quem não tiver essa marca deve ser eliminado, não vai andar junto com vocês. Todos aí terão que ter esse sinal. E Deus diz que esse sinal seria no órgão masculino do homem, ali naquela pele do crepúsculo, né, do órgão masculino, deveria ter um corte, faria ali uma microcirurgia, lembrando que não tinha bisturi na época, hein, gente? Ai, ai, ai. E era para ser cortado ali, a partir do 8º dia do nascimento de uma criança, mas como foi estabelecido ali naquele momento, todos os homens até Abraão, com 99 anos, teria que passar por aquilo. Isso era o que significa circuncisão, é isso. Deus queria marcar. E você pensa comigo, né? Ele teria que levar no corpo dele e todos os homens um sinal dessa aliança, desse pacto feito com Deus. Num lugar onde as pessoas não viam, né? Um lugar tão íntimo, tão reservado. Isso já nos fala algo, né? O Senhor, ele não quer que a gente tenha uma aparência apenas de alguém que tem um relacionamento com ele, que serve a ele ou anda com ele. Mudando talvez só as vestimentas para o lado de fora, né? Deus quer algo da nossa intimidade, daquilo onde eu e ele sabemos que temos uma aliança com ele. Todo o povo de Deus, a partir daquele momento, entendia-se que fazia parte dos hebreus, dos judeus, aquele que tinha esse sinal.
As meninas, como me foi perguntado, não precisavam disso, elas já estavam incluídas, claro, porque esse sinal seria somente no órgão masculino, as meninas já estavam incluídas diretamente nessa promessa. Deus não exigiu nada das mulheres, apenas a fé, elas acompanhavam a mesma fé dessa promessa e dessa aliança feita com o Senhor. Então, eu queria que você fosse comigo agora. Vamos viajar lá para o Novo Testamento para a gente entender melhor essa situação. Lá em Romanos 4, abre aí comigo, Romanos 4, quem tiver com a Bíblia, eu vou ler para vocês, tá? No versículo 11 e o versículo 12, diz assim, Romanos 4. Paulo escrevendo aos romanos e dizendo, assim ele, falando sobre Abraão, né, recebeu a circuncisão como um sinal. Então, a circuncisão é um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então, era um sinal da fé. Você creu, Abraão? Você está crendo que eu sou Deus Todo-Poderoso e que eu vou fazer isso? Então, me dá um sinal, e me dá um sinal no teu corpo, e faça isso. Agora, Deus pede para ele o sinal de que ele cria verdadeiramente e que ele estava andando em fé com Deus. É assim que está sendo gerado o pai da fé. Não é à toa que esse homem ia receber esse título de pai da fé. Eu ouvi algo uma vez que me impactou muito a respeito de Abraão. Alguém disse assim, mas por que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, podendo fazer na mesma hora que falou com ele ali, capítulo 11, aquele dia lá, gente, atrás, quando Deus chamou ele de Ur dos Caldeus, e naquele mesmo momento, Sara não poderia ter concebido, gerado esse filho, e esse filho e a promessa sido estabelecida ali na mesma hora. É claro que Deus poderia fazer isso, mas alguém acrescentou dizendo isso, que me marcou. Para gerar um filho, talvez 9 meses seja suficiente, alguns com 7 meses, né, antes, mas 9 meses é o mais comum. Mas para gerar um pai da fé, foi necessário 25 anos. Sara poderia sim gerar um filho com 9 meses, mas Deus estava gerando o pai da fé. Em cada passo, em cada experiência, em cada fraqueza daquele homem, em cada engano, em cada vacilo, em cada conserto, em cada vez que Deus falava, vem, 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 ouse mais, creia mais, mergulhe mais profundo, vem me conhecer, como agora o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aqui, então, né, onde nós estamos lendo, aqui em Romanos 4, ele diz, este era o sinal que Deus pediu, como um selo de justiça da fé que ele já tinha depositado em Deus. Agora é só um sinal. Quando ainda não fora circuncidado, continuando o versículo 11 aí de Romanos 4. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados. Nós não precisamos ser circuncidados. Ele é o pai de todos os que creem. Porque esse sinal foi só específico ali, para aquele tempo, para aquele povo, com um propósito definido de Deus. Mas aqui Paulo está explicando. Nós não precisamos passar por isso, porque nós somos os filhos dos que creem pela fé. E ele vai dizer mais, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E igualmente, versículo 12, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Paulo está dizendo aqui, não é a circuncisão em si o mais importante. O que vinha antes, a fé, que levou ele a falar, sim, Senhor, eu aceito no meu corpo essa marca, porque eu creio que tu és o El Shaddai. Por isso, o que importa e o que Deus quer de mim e de você não é uma marca no corpo, mas é a fé em nosso coração. Por isso, nós vamos ver aqui Gálatas 5. Nós vamos ter que caminhar aqui hoje muito, hein? Gálatas 5, do 1 ao 6. Vou continuar falando, e é Paulo dizendo aqui agora aos Gálatas.
Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter de novo ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, afirmo. Caso não se deixem circuncidar. Aqui estava vendo aquela discussão. Agora, os gentios que não são judeus, não tem essa marca. Deus falou que todo mundo tinha que ter, hein? Todo homem que tinha que ter. Como é que essa história agora que vocês não precisam, bastam crer? E Paulo está dizendo, eu afirmo com toda a convicção, vocês não precisam ser circuncidados. E ele diz no verso 2 aí, de Gálatas 5, Cristo, senão Cristo de nada lhe servirá. De modo, declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que não é obrigado a isso. Se circuncidar, será obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo e caíram da graça. Porque se eles circuncidassem, eles estavam confiando na lei e não na fé em Jesus, na obra perfeita que Jesus já tinha feito. E aí ele continua dizendo no versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. E verso 6, porque em Cristo Jesus, esse é o mais importante, hein? Frisa ele aí na sua Bíblia. Gálatas 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisos, nem incircuncisos têm efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo, nessa nova aliança em Jesus, o que vale o selo é a fé. Mas voltando lá para Gênesis 17, quando o Senhor estabelece essa aliança, ele diz que para Abraão, né, que todos os meninos então teriam que passar por isso. Disse Deus também a Abraão aqui no versículo 15, em Gênesis 17, de agora em diante, a sua mulher também não será mais chamada de Sarai, sim de Sara. E Deus muda o nome desta mulher também, princesa. E Deus continua dizendo, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis de povos. O Senhor acrescenta a Abraão que dele viria reis e de Sara também. E nós sabemos que o próprio rei dos reis, Jesus, veio da linhagem de Abraão. De Abraão, agora é Abraão, agora eu não preciso ficar lá falando mais Abraão. De Abraão. O Senhor cumpre e diz, olha, você é aquele homem que ninguém conhecia, que ninguém sabia, eu mudo a sua história, eu te faço pai de nações, de você vai sair reis. Pessoas muito importantes e influentes sobre toda a terra. E aqui ele vai continuar dizendo, e Abraão disse a Deus, permite, olha só aí, hein, no 18. Antes, aliás, peraí, desculpa, gente, vamos ler aqui o 17. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e riu-se, e disse a si mesmo. Abraão, com o rosto prostrado em terra, ele começou a rir e falar com ele mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão ri, mesmo ouvindo Deus dizendo, eu sou El Shaddai. Abraão olha ainda para ele, olha para a limitação dele, olha para a idade dele. Imagina aqui comigo, imagina aqui, que nós somos grandes empresárias, hein? Aí, Mônica, empresária, ó, e quer investir, e vai contratar aí deixa eu ver aqui, um jogador de futebol. Você vai lá e escolhe um velhinho de 99 anos para o seu time? Não, né? Ninguém investiria em alguém assim. E Deus está dizendo, para mim, não faz diferença você ter 99 anos, 100 anos de idade. Eu sou o El Shaddai. Deus queria revelar através de Abraão todo o seu poder, a sua supremacia, aquilo que só Deus faz. Ninguém investiria em um homem e uma mulher nessa idade
para cumprir um chamado tão excelente, para ser conhecido em toda a terra, em todas as nações, porque todos os filhos gerados de Abraão, não só os naturais, como os espirituais, como eu e você, hoje contados nessa terra, somos família de Deus, povo de Deus incontáveis. E Deus chama esse homem nessa idade justamente para mostrar que na insuficiência do homem, ele é todo suficiente e poderoso. Mas Abraão, naquela hora, na sua limitação humana, e eu acho lindo isso, eu já disse isso para vocês, Deus não esconde nada. Ele mostra que ele revela, aquele homem chega a rir, e pensando consigo mesmo, mas ele estava pensando diante do Deus onisciente, que ouve o meu sussurrar dos meus pensamentos mais ocultos e dos seus mais ocultos. Antes que a palavra chegue à minha boca, como o Salmo 139 me diz e te diz, ele já sabe o que eu vou falar. Ele já sabe qual pensamento cruzou na minha mente. Ele já sabe qual medo me tomou, qual a dúvida me segurou, e ele já sabia que Abraão estava rindo ali com o rosto prostrado em terra, o rosto abaixado ali. Mas diante de Deus, não há quem se esconda, quem se oculte. Como a palavra nos diz, ele é o Deus que esquadrinha o nosso coração, cada cantinho, cada quadradinho ali, ele conhece. E aqui, então, Deus vai dizer para ele, Abraão ainda faz uma proposta, hein? Versículo 18 aí, olha a proposta do pai da fé, meu povo. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro, Deus. Ele estava dizendo, Deus, o senhor está vendo que isso não vai dar certo, Deus. Eu não tenho mais vigor, Deus, não tenho mais paixão, não tenho mais nada aqui, Deus e minha esposa. Certamente naquela época, Sara já também não tinha mais, né, não menstruava mais, não tinha as regras mais da mulher. E ele naquela fração de segundo, ele fala, Deus, permita que seja Ismael, o menino já nasceu, está com 13 anos, é meu filho, vamos fazer dessa forma? E eu acho lindo, né? Deus nem perde tempo debatendo com Abraão. E nessa generosidade, Deus continua dizendo, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe chamará Isaque, que significa riso. Você riu? Você vai rir muito mais. E todos vão rir com o seu riso glorioso, surpreendente, sobrenatural, porque um velho de 100 anos, uma mulher idosa de 90 anos, vai dar à luz, sim. Meu Deus, é de tirar o fôlego, não é? Até o nome que Deus dá é específico, é riso mesmo. É para você rir mesmo, mas não é rir dessa forma, viu, Abraão? Na sua incredulidade, rindo da sua impotência, da sua insuficiência. Não é rir da minha glória, é adorar, é se alegrar, é se jubilar do que eu farei. Esse riso vai transbordar de você de uma alegria indescritível, porque nesta idade você será pai. E aqui o Senhor diz, e eu vou te fazer muito ainda. Capaz disso, né? Muito fértil, porque depois a Sara vai morrer, Abraão vai ficar viúvo, vai casar de novo e vai ter mais filhos, gente. Não vai parar aí, não, vai ter mais filhos. E ele está dizendo, eu vou te fazer muito capaz disso. Você vai ver o que eu vou fazer, hein, Abraão? E ele continua dizendo, né? Mas ele fala, no caso de Ismael, 1 minuto, não acredito. Vamos ter que ficar aqui no 20, hein? Ai, Deus lindo e maravilhoso, como é bom servir a esse Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, onde não há limites. Eu posso olhar para mim, você pode olhar para você em toda a sua insuficiência e fraqueza, mas nós podemos olhar para ele e dizer, tu és o El Shaddai da minha vida, tu és o Deus Todo-Poderoso, faça-se em mim conforme o teu poder e a tua vontade. Amém? Te espero na próxima quarta-feira. Vamos seguir nessa viagem eletrizante. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada, gratidão pela sua companhia. Até a